vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos falar sobre missões. Enquanto abre aqui o slide, citem bem rápido assim, quais são as qualificações para ser um missionário? Ninguém vai me ajudar? Para ser um missionário, para ser um pregador, para ser um pastor, para ser alguém enviado pela igreja a pregar, tem que ter um chamado, certo? O que mais? Tem que estar preparado. O nosso tema de hoje é Jesus procura um missionário. E a gente pensa, né? Tem que ser um cara preparado, um cara inteligente, um cara culto, um cara que conheça a Bíblia, um cara que possa ser enviado sem medo, né? Por isso que hoje nós vamos falar sobre o missionário gadareno. Já ouviram falar do missionário gadareno? O missionário gadareno. Nós vamos falar sobre isso. Vamos ler em Marcos 5:1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Deixa eu contextualizar os irmãos, né? Nós já falamos do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, que Jesus contou um monte de parábolas de um dos lados do mar da Galileia, e foi ali que ele pregou, e foi ali que ele fez a maioria dos seus milagres, foi ali que ele viveu, daquele lado do mar da Galileia. Só que do outro lado do mar da Galileia tinha o quê? Decápolis, 10 cidades, cidades idólatras, cidades gentias ou gentílicas, cidades que eles não eram judeus, né? Então eles tinham adoração a muitos deuses, adoravam o imperador romano, e Jesus ele fez o seu trabalho de um dos lados, porque no seu ministério, primeiro ele deveria pregar aos judeus, né? E ele estava cumprindo o seu ministério, e contando parábolas, e pregando, e curando, e libertando, e fazendo um monte de milagres de um dos lados do mar da Galileia. Mas num dado momento, depois que ele conta algumas parábolas, dentre elas a parábola do semeador, que nós falamos recentemente, né? 4 tipos de solos. E quando ele conta essa parábola e conta mais algumas, daí ele pega e diz assim para os seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Vamos para o outro lado do mar. E lá do outro lado do mar, irmãos, tinha Decápolis, tinha todas aquelas cidades pagãs, mas não era uma coisa muito fácil ir e nem obedecer a ordem de Jesus para ir do outro lado do mar. Sabe por quê? É mais ou menos se eu convidasse os irmãos para dar um passeio lá na favela da Rocinha. Vamos dar um pulinho lá? Quem iria comigo? Amém? Né? Porque era um lugar que eles odiavam os judeus. Imagine Jesus entra no barco e vai para o outro lado. Eles detestavam os judeus, e Jesus, chegando lá com seus discípulos, ele correria até um grande risco de vida, assim como os seus discípulos. E Jesus ele pega para os discípulos e diz assim: vamos atravessar o mar. E os discípulos foram. Daí Jesus está bem tranquilo lá no barco para atravessar o mar. E o que acontece? Uma grande tempestade, a tal ponto que o barco queria até naufragar. E os discípulos falam com Jesus, né? E Jesus se levanta e repreende os ventos e o mar. E se faz uma grande calmaria,
e ele continua o seu caminho até o outro lado do mar da Galileia. Mas Jesus fazia um grande milagre, fazia diversos milagres de um dos lados, mas o outro lado também precisava de Jesus. O outro lado também precisava que se pregasse o Evangelho. O outro lado, aquelas pessoas eram muito carentes da palavra de Deus. Então Jesus atravessa aquele mar e lá do outro lado, o que acontece? Ele é recepcionado pelo endemoniado gadareno. Lembram-se disso? Mateus até fez, né? No nosso teatro, o endemoniado gadareno. E ali, Jesus escolhe aquele endemoniado gadareno que é liberto dos demônios e faz desse endemoniado gadareno o quê? Um missionário. Porque depois que o endemoniado gadareno é liberto, ele quer se apegar a Jesus e quer entrar no barquinho e voltar para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus diz assim para ele: não, volte lá para a sua família, para os seus, e anuncia as grandes coisas que Deus fez por você. Jesus o envia para a casa dos seus. Quando Jesus procura um missionário, não é necessariamente aquilo que a gente imagina, né? Lembra que a gente imagina um cara preparado, um cara que conhece a Bíblia, um cara que é fruto ali da igreja. Não, Jesus, ele atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, vai para um lugar onde ele corre risco de vida, porque ali naquele outro lugar ele estava à procura de um missionário. E é interessante que quando a gente fala desse personagem, como que a gente o chama mesmo? O endemoniado gadareno. Por que a gente não chama ele de o missionário gadareno? Se Jesus lhe deu uma missão no final da história, se Jesus disse para ele voltar para sua família e pregar. Hoje nós vamos falar sobre o missionário gadareno. Porque Jesus escolheu o gadareno para ser o seu missionário em Decápolis? Porque esse gadareno ele saiu anunciando em Decápolis, nas 10 cidades, tudo aquilo que Jesus tinha feito. E daí o pessoal lá de Decápolis, que odiava os judeus, eles começaram a pegar o barquinho e fazer o quê? Atravessar para o outro lado, para encontrar-se com Jesus e ouvir Jesus e ver os milagres de Jesus. Porque havia um missionário gadareno que anunciava Jesus em Decápolis. Mas por que Jesus escolheu o gadareno para ser o seu missionário em Decápolis? E mais uma coisa, Jesus, e eu queria que isso ficasse bem gravado no nosso coração, Jesus ainda hoje procura missionários, tais como, ou tal e qual o gadareno, e também pelos mesmos motivos. Jesus está procurando. O mesmo que levou Jesus a escolher o gadareno, hoje em dia ele está procurando em nós essas características que o gadareno tem, para nos enviar também, né? E nós vamos ver isso. Quais são as características, então, que Jesus procura quando ele escolhe um missionário? Primeira característica, Jesus procura um missionário que reconheça qual era seu estado original antes do chamado. É essencial que o missionário saiba quem era antes do seu chamado e quem ele se tornou. Esse missionário ele tem que ter passado por uma mudança
radical depois do seu encontro com Jesus. Diz a palavra de Deus, no versículo 2, que depois que ele atravessa o mar da Galileia, saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Irmãos, será que nós imaginaríamos no indivíduo desse um potencial missionário? Quando Jesus desce lá do barco, do outro lado do lago de Genezaré, vai esse homem, que era um homem endemoniado, que era um homem que a sociedade, a única coisa que conseguia fazer com ele é lhe dar algemas, o amarrar. Era um homem que tinha escolhido para a sua vida, ou tinha sido empurrado pela vida, a viver nos sepulcros. Era um homem que vivia afetado por espíritos imundos, malignos. Era um homem destruído mentalmente, destruído emocionalmente, destruído em todos os aspectos da sua vida por Satanás. Era um homem que se machucava com pedras. Era uma vida totalmente destruída. E Jesus procura pessoas que consigam mostrar as marcas das algemas e das feridas pelo corpo, e como Jesus o libertou. Quem não foi liberto não pode ser missionário. E alguém pode dizer assim: mas eu não era o endemoniado gadareno, né? Porque a situação do endemoniado gadareno era extrema. E eu não estou aí me cortando. Hoje em dia a gente não se machuca mais com pedras, mas com giletes, né? Nas escolas. Eu não estou por aí me cortando. Eu não tenho que ser amarrado ou colocado em camisa de força. Porque nós imaginamos que a pessoa que está envolvida e dominada e apreendida pelas forças do mal é uma pessoa tal como esse endemoniado gadareno. Mas os irmãos se lembram de um outro endemoniado chamado Judas? A Bíblia diz que na ceia do Senhor, o que aconteceu? Satanás entrou em Judas. E daí Judas começou a se cortar? Não. Judas começou a pular contra a parede? Não. Judas começou a virar a cabeça que nem no filme do Exorcista? Não. O diabo entrou em Judas e Judas saiu da ceia do Senhor e foi negociar a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. Não perdeu. Ficou ainda com a mente envolvida na ganância, nas negociatas, na traição, tendo sido possuído por Satanás. Porque existem casos de pessoas afetadas, influenciadas, tomadas pelo diabo e que necessariamente não fazem tudo isso que acontecia com o gadareno.
E não importa se é um caso ou se é outro, para ser um missionário, tem que ter sido liberto. Seja um caso extremo, ou seja um caso que não seja tão perceptível socialmente, mas tem que ser liberto de Satanás. Porque a Bíblia diz que todo homem jaz no maligno. Nem todo mundo é endemoniado, mas tem muita gente que é influenciada por Satanás e precisa ser liberta. Jesus escolhe aquele gadareno que era capaz de mostrar as marcas das algemas, era capaz de dizer o que foi e o que era agora, um homem transformado. Aquele endemoniado, ele representa você e eu. Nós estamos numa época em que os pastores e os cantores gospel e os missionários e aqueles que se envolvem no ministério acreditam que são cheirosinhos, né? São bonitinhos. Existe até uma certa empáfia, né? E um jeito de olhar de cima para baixo para aquela população que ainda não tem o nível de entendimento e de capacidade e de percepção e de cancha, de palco que esses indivíduos têm. Eu ouço pastores dizendo, quem você pensa que é? Eu já estou há 50 anos. Quando você usava a fralda, eu já estava no ministério pregando. Quem você pensa que você é? Quando a pregação do Evangelho é o contrário, ele tem que dizer quem ele era. Que ele era pecador, imundo, estava destruído e que foi um ato da graça, da misericórdia, do amor de Deus que o arrancou daquela situação. E é ainda pela misericórdia de Deus que o indivíduo se levanta para tocar, se levanta para cantar, se levanta para pregar, se levanta para dar testemunho. Mas o testemunho tem que ser o testemunho de libertação. Você talvez não tenha sido um endemoniado como gadareno. Mas se você ainda não foi liberto por Jesus, você continua nos seus pecados. Lembram-se da violência do gadareno, né? Primeiro ele não conseguia parar quieto, ele tinha que ficar andando, né? De dia e de noite andava, e daí encontrava sossego só no meio do sepulcro. E mesmo ali as pessoas tinham que amarrá-lo e ele arrebentava as cadeias. Ele era desse jeito. Mas existem violências que não são assim, tão evidentes. E muitas vezes a sua violência pode ser uma violência com a língua, uma violência com o orgulho, a empáfia. Você é servo, muitas vezes, da sua própria arrogância. E Jesus, ele pode libertar. Segunda coisa que nós vemos, quando Jesus procura um missionário, Jesus procura um missionário que tenha sido liberto da sua esquizofrenia. Esquizofrenia está aqui entre aspas, né? Porque nós estamos usando de forma figurada e não como um artigo que se refere à doença especificamente. A esquizofrenia que eu quero dizer é quando a pessoa tem uma forma de conduta, ela imagina de um jeito, age de outro jeito, tem diversas cabeças falando na cabeça dela, e ela é incoerente na sua maneira, na sua forma de se conduzir. E Jesus quer alguém que tenha sido liberto da sua esquizofrenia. Diz a palavra de Deus que, e quando viu Jesus de longe, aquele endemoniado, né, o que ele fez? Ele correu e adorou. Que coisa, né, esquizofrênica, não acha, irmãos?
Os irmãos imaginariam um endemoniado adorando Jesus? Hã? Ele correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, Jesus, dizia: sai deste homem, espírito imundo. Quando que Jesus falava sai deste homem, espírito imundo? Enquanto o endemoniado adorava. Enquanto o endemoniado estava adorando Jesus, Jesus estava dizendo: sai deste homem, espírito imundo. E aquele homem e os demônios que nele estavam diziam: que tenho eu contigo, Jesus. Conhecia Jesus, hein? Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Era uma pessoa entre grilhões, prisões, clamores, feridas e adoração. Isso me lembra, sabe o quê? A igreja moderna, Isto é, crentes denominacionais que vivem assim. O profeta Isaías chamava isso de iniquidade com ajuntamento solene. O pecado com o culto. A adoração com os demônios dentro do coração. Uma esquizofrenia. Pessoas dentro das igrejas aprisionadas pelo legalismo, mas adorando a Deus. Que esquizofrenia, que coisa de doido, que bicho de 7 cabeças. Jesus quer pessoas que tenham sido libertas disso. Porque tem gente que pensa que só porque sabe cantar, só porque sabe tocar, só porque grava um disco, ele adora a Deus e vai pular carnaval. Ele adora Jesus, e é arrogante. Ele adora Jesus, mas não consegue participar de um culto sem cobrar altos cachês. É escravo do dinheiro. E Jesus olha e tenta, falando assim: seja liberto. E estes que não conseguem ouvir a voz de Jesus respondem: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Davi? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Pessoas ferindo-se com pedras e tropeços da religiosidade. Você pode ser um religioso endemoniado. Você pode ser um religioso perdido. Você pode ser um religioso escravo da lei. Esses dias eu ouvi alguém falando de Jesus carregando 2 tábuas da lei. Se eu pudesse falar com essa pessoa, eu diria que ele não está se referindo a Jesus, mas a Moisés. Porque Jesus já cumpriu a lei. Pessoas esquizofrênicas. E o pior é que a igreja moderna tem acreditado que a libertação de alguém é efetuada no momento em que você consegue fazer com que ela adore. Porém, Jesus não caiu nessa. Imagine um Jesus ingênuo, Jesus chega lá do outro lado do Mar da Galileia, vem lá o gadareno correndo para o lado dele e começa a adorá-lo. Daí Jesus olha para os discípulos e diz: olha,
como Ele me ama, está me adorando, que alegria, está cantando e levantando as mãos, está pulando na igreja dizendo glória a Deus, que gostoso. Mas Jesus não caiu nessa não. Jesus olhou e disse: sai dele, espírito imundo. Jesus repreendeu o demônio enquanto ele adorava. Isso significa que os rituais de adoração, sem a intenção de estabelecer um canal de transformação de vida, não servem para nada. Nós vivemos a cultura do louvor, né? E é importante, a gente faz o louvor aqui na igreja, adora a Deus aqui na igreja. Mas se não for um mecanismo de glorificação a Jesus, e que toque, e que transforme, e que modifique vidas, e que faça o indivíduo quebrantado ficar aos pés de Jesus, liberto, não serve para nada. É só iniquidade misturada com ajuntamento solene. É só endemoniado adorando. E nada mais do que isso. Enquanto adorava, foi repreendido. E disse, respondeu assim: que tenho eu contigo? Conjuro-te que não me atormentes. Gostam de adoração, porém sentem-se atormentados pela pregação genuína da palavra de Deus. Os irmãos já perceberam isso, né? Tem gente que vem na igreja só para o louvor. Tem instrumentistas em lugares que na hora da pregação eles vão para fora da igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus atormenta a cabeça deles. Porque eles não querem mudar. Eles não querem ter uma vida transformada. Daí alguém tem que chamar, terminou a pregação, está na hora de cantar a música lá pro apelo. Daí o indivíduo volta e toca. Na hora da pregação, eu tenho que fazer café. Na hora da pregação, eu tenho que lavar louça. Na hora da pregação, eu tenho que ver se não roubaram o meu carro. Na hora da pregação, eu tenho que inventar alguma coisa. Porque para o endemoniado gadareno, ouvir Jesus era um tormento. Que tenho eu contigo? Por isso muitos saem na hora da pregação, ficam do lado de fora, inventam coisas estruturais para fazer, porém intimamente estão dizendo: conjuro-te que não me atormentes. Por isso tem gente que não volta na igreja por causa da palavra, porque não suportam a palavra de Deus. Gostam de ser mimados. Mas Jesus, quando fala de forma profunda para transformar a vida e o coração. Terceira coisa, Jesus procura um missionário que já tenha feito um tratamento do seu ego, né? Porque às vezes no enterro de um líder precisa de um caixão para o corpo do líder e um caminhão para levar o seu ego. Esses dias um pastor que pegou lá o Covid, ele falou assim: Jesus deve estar precisando de mim lá no céu para organizar a sua volta. Os irmãos já pararam para imaginar o tamanho do ego desse indivíduo? E daí, mas só que ele saiu da UTI e foi embora. Daí ele disse: Jesus deu outro jeito, né? Daí quando ele ficou doente de novo e teve que voltar para a UTI, ele falou assim:
O céu já estava me esperando com banda, com corais, estava todo mundo lá na porta, o céu inteiro para me aplaudir quando eu entrasse. Mas Jesus me deu vida e eu continuo aqui. A pessoa imaginando que vai ser aplaudida no céu. Imagine o tamanho do ego desse líder. E era o que acontecia com esse gadareno também, que era endemoniado. Porque Jesus perguntou assim, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Irmãos, legião é o meu nome. É o que o endemoniado respondeu, os demônios responderam. Sabe por que ele falou legião? O que lembra a legião? Naquela época, o exército mais poderoso do Império Romano era a Legião Romana, que era um grupo de 3.000 homens a princípio, que iam em bloco, e qualquer lugar que eles entravam, eles destruíam os seus inimigos, eles destruíam as cidades. Legião, quando se falava em legião, se imaginava no grupo de elite, os melhores, os mais poderosos, os conquistadores, soldados bem armados, soldados bem treinados da legião romana. E os demônios aqui quiseram dar uma carteirada em Jesus, né? Os irmãos, sabe o que é uma carteirada? O Israel chegar num lugar, pegar o crachá e disse: IBGE é o meu nome, né? Não sei se vão deixar você entrar, né, com essa carteirada. Mas pode ser a carteirada de pastor também, ó. Pegou a minha carteirinha de pastor? Pastor é o meu nome. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse demônio queria dizer que eles eram poderosos. Não se meta comigo, porque você não sabe quem eu sou e o que eu represento. Legião é o meu nome. Alguém já ouviu isso? Legião é o meu nome. Admiração pela legião romana, cerca de 3.000 soldados. Aquele homem tinha um monte de demônios, mas os irmãos sabiam que quando Jesus expulsa para que eles vão aos porcos, tinha quantos mais ou menos porcos? Quase 2.000. Então isso significa o quê? Que o diabo sempre aumenta, né? O diabo sempre aumenta. Ele é mentiroso. Porque se for computar a quantidade de porcos e comparar com a quantidade de soldados de uma legião romana, tinha menos porcos. Porque o diabo quer se exaltar, quer estar acima. O desejo de poder manifesto em declarações. Vitorioso é o meu nome. A pessoa chega no lugar e diz: eu sou vitorioso. A pessoa chega num lugar e diz: poderoso é o meu nome. The best é o meu nome. Tinha até um filme, né? Meu Nome é Ninguém, os irmãos conhecem? Disseram assim: ninguém pode vencer aqui nessa cidade determinada pessoa. Daí chega lá, não sei se é o Trinity, né? E diz assim: meu nome é Ninguém. Ele é o vitorioso, né? Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Jesus procura missionários que já venceram o ego. A alusão e o apego a alguma instituição que denote poder e autoridade. Vamos pegar algumas variantes desse endemoniado, né? Que nós ouvimos hoje em dia. Eu sou da PIB e nós somos muitos. Eu sou
da convenção tal, eu sou presbiteriano, eu sou batista, me respeite. Legião é o meu nome. Você não sabe com quem você está falando. Não mexa comigo, porque eu faço parte de um grande grupo, de um grupo poderoso. Se tem uma coisa que o missionário precisa ser liberto, é do ego, da vaidade inserida. Eu sou do Rotary, eu pertenço a tal clube, você não sabe quanto eu ganho, eu sou advogado, não mexa comigo. Legião é o meu nome. Uma variante aqui também que eu gostaria de comentar é que Jesus ele não ficou debatendo com endemoniados. Os irmãos já perceberam? Alguém já tentou debater com um endemoniado? Ele disse, legião é o meu nome. Tinha quantos demônios lá dentro? Tinha pelo menos, se for realmente uma legião, tinha uns 3.000 demônios. Mas se for computar pela quantidade de porcos que caíram no despenhadeiro, seriam mais ou menos uns 2.000. Seria mais ou menos uma convenção onde tivesse 2.000 petistas e um bolsonarista, né? E agora nós vamos debater. O que ia acontecer? As 2.000 cabeças iriam falar. Quando um falava e o bolsonarista respondesse, e eu não estou falando de política aqui, tá? Teria mais 2.000 cabeças para rebater. E ali estava num homem só, muitos demônios. Se Jesus fosse debater com aquele indivíduo, seria mais ou menos uma convenção de bolsonaristas e um petista, só para equilibrar, tá? E daí o que aconteceria? Enquanto um falava, tinha 2.000 para responder. Aquele endemoniado, ele tinha 2.000 cabeças. Qualquer argumento teria mais 200 ou 300 argumentos contra ele. O que Jesus fez? Jesus só olhou e disse, ó, porque ele tinha tantas cabeças que ele conseguia adorar e dizer que tenho eu contigo. Os irmãos estão entendendo? Jesus fez o quê? Sai dele, espíritos, espírito imundo. Sai desse homem. Não adianta discutir. Com milhares de cabeças numa só, sem coerência, sem direcionamento, sem a lógica, sem o bom senso. Aquele homem estava fora de si. Jesus procura um missionário, irmãos, disposto a fazer diferença em seu próprio meio cultural. Porque olha o que aconteceu. Essa questão é importante, porque os demônios falaram para Jesus o seguinte: permita que a gente fique aqui nessa província. E daí tinha uma manada de porcos e Jesus disse, permitiu. E eles entraram nos porcos e caíram no despenhadeiro. Mas o endemoniado falou o quê? O endemoniado falou, permita-me que eu acompanhe o Senhor até o outro lado do lago. E Jesus disse o quê? Disse não, volta, fica com os teus, com a tua família e pregue aí, ó, na região e fala como Deus foi bom. Os irmãos percebem que Jesus disse sim para os demônios e disse não para o homem liberto?
Vamos ler o texto. Os demônios queriam ficar naquela província. E o ex-endemoniado queria sair, ir com Jesus. Jesus fez os demônios saírem e o endemoniado, o ex-endemoniado, ficar. A tensão entre o espiritual e o carnal. A sua presença forçará os demônios a sair. Aqui nós temos uma lição interessante, porque volta e meia eu escuto uma besteira, que Deus só diz sim, né? Já ouviram isso? A resposta de Deus é sempre sim. Não. Às vezes Deus diz não, muitas vezes Deus diz espere, né? E aqui nesse caso Deus disse sim para quem? Para os demônios. E Deus disse não para quem? Para o ex-endemoniado. Jesus disse sim para os demônios e não para o gadareno. Vamos ler o texto. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles queriam ficar trabalhando naquela região lá em Decápolis, aqueles demônios. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada se precipitou por despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. Agora, e os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos para ver o que era aquilo que tinha acontecido. Agora a segunda parte. E entrando ele no barco, Jesus, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O que o gadareno pediu? O que está escrito ali? Não lhe permitiu. E o que os demônios pediram, diz, e Jesus logo lhe permitiu. E a gente aprende uma coisa, que muitas vezes Deus diz não para as nossas petições, quando Ele tem um propósito maior. E o propósito de Jesus era que aquele gadareno se tornasse um missionário. Finalmente, irmãos, Jesus procura um missionário sóbrio. O que é sóbrio? Os irmãos conhecem uma pessoa sóbria? Uma pessoa que tem o juízo perfeito, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não está afetada por drogas ou por álcool, uma pessoa que está mentalmente ajustada, né? Jesus procura um missionário sóbrio. E diz a palavra de Deus o seguinte: foram ter com Jesus e viram. A multidão da cidade foi ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, sóbrio, e temeram. Viu? Jesus que é o missionário sóbrio. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saíssem dos seus termos. Quando aquela multidão viu o endemoniado sóbrio, clamaram que Jesus saísse dali, porque tem gente que não suporta a sobriedade.
Tem gente que não suporta ver uma pessoa que o Tico e o Teco conversam bem. Tem gente que não suporta ver um culto em que há sobriedade, em que há bom senso, em que há paz, em que há calma, onde as pessoas têm a oportunidade de usar a mente e refletir. A sobriedade não tem muito apelo popular. Por isso os pastores malucos fazem o maior sucesso. Os irmãos já perceberam? Quanto mais doido, mais sucesso. Se usar o púlpito para contar piadinha, se usar o púlpito para ficar gritando, se usar o púlpito para ficar contando historinhas, contando sobre si mesmo, sobre a sua vida, daí é uma beleza. Mas aquele povo diz que eles temeram, porque viram o homem agora sóbrio, em perfeito juízo. Tem gente que tem um medo de gente sóbria. Seja sóbrio e você vai perceber que tem gente que vai ter medo de você. Se você for malucão, as pessoas vão se aproximar, vão rir. Ah, é bom de ser amigo de um maluco. Mas se você for sóbrio, tiver uma palavra sóbria, aquela palavra que penetra o coração, que invade a alma, que toca na ferida e que cura a ferida, eles vão fugir. Se ele tivesse mantido apenas parte da sua loucura original, lembra como é que ele era, né? Ele vivia correndo, ele vivia se cortando, ele vivia se machucando com pedra. Se ele tivesse mantido a sua maluquice na hora de falar, poderia ter aberto ali uma grande catedral, né? Poderia chamar Catedral do Reino de Decápolis. E viriam pessoas de todos os cantos para ver, olha, aquele pastor é legal, ele é bem doidão. Pior que eu já ouvi isso. Que ele é legal, ele é doidão. É um gadareno semi-liberto. Se sua libertação tivesse sido parcial, os perturbados têm medo da sobriedade. Porque na sobriedade você tem a oportunidade para pensar. Você tem a oportunidade de ficar em silêncio diante de Deus. A Bia vai lembrar, né? Nos tempos de infância, né, Bia? Você já ouviu falar, Bia, em oração silenciosa? Já? Você já, Fernanda? Já, Mateus? Oração silenciosa. Quem aqui já ouviu falar de oração silenciosa? Antigamente nos cultos, a minha mãe, né? Antigamente nos cultos a gente dizia, teremos agora um momento de oração silenciosa. Oração silenciosa é o inferno para quem está endemoniado. Oração silenciosa é o inferno para quem tem a mente perturbada e não consegue focar. Oração silenciosa em grupo, assim, né? Não se ouve nada. E estão todos orando, falando com Deus. Mas os perturbados fogem de ambientes de paz e sobriedade e odeiam a oportunidade de ficar em silêncio diante de Deus. O profeta Abacuque diz assim, ó, Deus está no seu santo templo, no seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Não consegue. Jesus procura um missionário que seja sóbrio. Quando o povo viu aquele homem em perfeito juízo, quando o povo viu aquele homem, temeram e mandaram, saiam daqui. Jesus e os seus discípulos rogaram que Jesus saísse de lá. Irmãos, nós vivemos num período de crise
no mundo cristão evangélico muito grande. E é muito significativo que, olhando para o missionário gadareno, porque o missionário é alguém que já foi daquele jeito, em muitos níveis diferentes, e que precisou ser liberto. A partir de hoje a gente não vai mais chamar o endemoniado gadareno, tá? É o missionário gadareno. Deus está procurando para que aquilo que Jesus veio para fazer seja anunciado de fato. Pessoas libertas da esquizofrenia. Pessoas que não misturam a adoração com pecado e iniquidade com ajuntamento solene. Igrejas que não aceitem que só porque o indivíduo canta ele está liberto. Missionários que tenham a capacidade de falar, argumentar, transmitir e tocar a mente sóbria e produzir sobriedade no meio do seu povo. Deus procura missionários. E sabe, hoje nós estamos de que lado do mar? Do mar da Galileia. Nós podemos identificar esse lugar, um lugar da presença de Jesus aqui, fazendo muitos milagres que nós temos visto, né? Mas o desafio de hoje é que a gente pegue o nosso barco, sabe? O nosso barco, a gente entre no barco, atravesse o mar de Tiberíades, porque tem muitos lugares aqui em volta, cerca de 10 lugares, que precisa que a gente chegue até lá, mesmo correndo o risco do trajeto, que foi a tempestade. Uma vez, é muito interessante isso, que Jesus ele não falou com a tempestade, ele repreendeu. E quando Jesus repreendia demônios. Parece que havia uma oposição. Todo o inferno não queria que Jesus atravessasse o mar para resgatar aquele homem e fazer dele um missionário. Mas nós devemos pegar o nosso barco assim mesmo, irmos. Porque tem muita gente por aí que precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa ser liberta, precisa ser transformada. Eu quero fazer um desafio para o próximo ano, está chegando, a gente pegar o nosso barco, atravessarmos o mar e termos a alegria de ver a libertação de tanta gente. Quantos que Jesus resgatou lá? 4 cidades, mas quantos que ele resgatou? 1. Uma vez nós pegamos o nosso barquinho e fomos aqui perto e trouxemos um, né? Pena que hoje ele não está aqui conosco. Não é isso? E tem gente que fala, nossa, só um. Jesus foi atrás de um. Só que esse um, Deus o fez missionário. Próximo ano vamos pegar o nosso barco, atravessar o mar da Galileia, mesmo que haja risco, mesmo tendo perigos, porque Deus quer salvar e nos usar. Lembrando que nós mesmos fomos já alcançados. Nós não somos melhor do que aquele gadareno. Não somos melhores. Deus quer nos usar. Jesus liberta e quer usar. Feche os seus olhos. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós sabemos que o nosso coração precisa ser trabalhado por Ti. Todos nós não estamos prontos, isto é, o Senhor está no processo de trabalhar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento. Mas nós estamos abertos a isso, Senhor. Abrimos o nosso coração a Ti. Pedimos que o Senhor esteja nos preparando, porque o Senhor já nos enviou, e que nós possamos obedecer e levar, Senhor, a Tua palavra àqueles que precisam. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos o enchimento do Teu Espírito, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê o itinerário desses lugares que precisam do testemunho da Tua palavra. Abençoe a cada um, ó Deus, encha do Espírito Santo. Obrigado porque nós temos um povo aqui neste lugar liberto, um povo preparado, um povo que já venceu toda a esquizofrenia, todo o ego, um povo sóbrio. Por isso pedimos a Deus que as portas sejam abertas e que os corações sejam tocados. Em nome de Jesus que oramos. Amém.